Eu gostaria de convidar a você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Epístola aos Gálatas, no capítulo de número 1. Vamos estar lendo do versículo de número 6 ao versículo de número 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos entregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, numa dependência total do Espírito Santo, da tua pessoa, que falemos na medida certa o que o teu Espírito deseja que venhamos a falar, e que todos nós venhamos a dar ouvidos ao Senhor. Dá a tua bênção a todos nós aqui, pelo teu poder. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de passarmos ao ensino da palavra, cabe que venhamos a trazer um esclarecimento muito importante. Essa palavra que desejamos falar da parte de Deus a cada um é algo que nós não devemos permitir que venhamos a levar o nosso pensamento a falar sobre este ou aquele, ou aquela pessoa, ou aquele ministério. Nós devemos trazer como toda a palavra para nós e entender que Deus deseja nos admoestar de modo que nós não venhamos a cair em nenhum tropeço, que nós não venhamos a nos desviar da vontade de Deus e especialmente do que desejamos falar nesta manhã, da doutrina de Cristo, que nós não devemos. Minha oração é que todos nós possamos cada vez mais, à semelhança dos crentes de Bereia, sermos pessoas que vamos às Escrituras, que não somente ouvimos uma palavra, por mais que essa palavra possa nos impressionar, por mais que essa palavra possa até nos agradar, que nós vamos à palavra de Deus, que nós vamos sempre nos aprofundar na palavra. Isso não é um espírito crítico, não é dizer que as pessoas estão falando isto ou aquilo, que são erradas. Não. Eu quero receber e eu quero
conhecer e perseverar em conhecer, me aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor, naquilo que temos ouvido, sabedores de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E que se entenda bem, a palavra de Deus. A fé não vem porque nós recebemos palavras humanas de encorajamento. Ela vem porque nós somos ministrados pela palavra de Deus, que é a palavra da verdade, e o Espírito de Cristo, que é o Espírito da verdade, ele nos revelará toda a verdade. Então, que nós possamos estar abertos ao Espírito Santo e que não haja em nós um espírito crítico ou condenatório às outras pessoas ou a outras igrejas ou a outros ministérios. Antes, cada um se arrependa diante de Deus, se aperfeiçoe e seja aperfeiçoado, como a Bíblia diz, para que cresçamos no amor, edificando todo o corpo, que deve estar bem ajustado, que deve estar consolidado pelo auxílio de toda a junta. Nós necessitamos, de fato, um dos outros, necessitamos de Cristo muito mais, necessitamos da palavra de Deus, para que não venhamos a incorrer em condenação. Eu não tenho que julgar meus irmãos para que eu não incorra em condenação. Uma vez que eu julgo, diz-nos a palavra, eu também sou julgado, eu sou disciplinado para não ser condenado. Eu preciso, no entanto, estar alerta, preciso, no entanto, mais do que nunca, ter os olhos bem abertos para ver o que está acontecendo, mas acima de tudo, para estudar as Escrituras, para conhecer a palavra e não ser enganado por linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas no temor do Senhor estarmos sempre alicerçados, firmados na palavra de Deus. Amém? Apenas esta abertura para que não venhamos, porque é tão fácil nos lembrarmos de alguma coisa e sairmos de um espírito de arrependimento para meramente um espírito crítico. Não é isso que nós devemos ter. Autocrítica faz bem, que nós possamos nos arrepender e possa o Senhor nos aperfeiçoar por uma verdadeira conversão. Mas voltemos aqui. O grande tema, o que eu desejo falar, é sobre um outro evangelho. O perigo de um outro evangelho. No grego, há duas palavras que podem ser traduzidas como outro ou outra. Uma delas é a palavra allos. A palavra allos significa outro no sentido de um outro mais. Este é um lápis, este é um outro lápis. Desculpe o exemplo tão simples, mas é aquilo que guarda a mesma natureza, aquilo que é mais um outro. Porém, existe uma palavra para outro, que é a palavra que Paulo utiliza aqui, que é heteros. E heteros significa um outro que possui uma natureza diferente, que é algo distinto, que não é o mesmo. Isto é o que Paulo está falando, um outro evangelho,
um evangelho que não guarda o mesmo sentido, um evangelho que não guarda a mesma natureza, um evangelho que não é a mesma espécie de evangelho, é o que Paulo está falando. Seja o próprio Paulo, ou mesmo um anjo de luz, a trazer um outro evangelho, considere anátema. Essa palavra anátema é uma palavra que é uma palavra muito forte, que ela literalmente significa algo maldito, seja amaldiçoado, ou seja, excomungado, execrado, seja reprovado energicamente. Há uma reprovação enérgica de um evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E que nós temos que ser enérgicos com isso. Que nós não devemos tolerar tal coisa. Lembre-se do que a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse: tenho, porém, contra ti, que toleras essa Jezabel. Existe uma situação, uma realidade espiritual, uma realidade de um falso evangelho que nós devemos ser, ou ter, melhor dizendo, uma postura de reprovação enérgica contra essas coisas. Não devemos. O problema é que nós vivemos numa época que a filosofia vigente no mundo é o pós-modernismo, que é altamente condescendente, dizendo que não há verdades absolutas, que tudo é relativo, de modo que dentro de um mundo pós-moderno, surge um evangelho adocicado, um evangelho para se tornar agradável aos homens. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias os homens resistirão, os homens não suportarão a sã doutrina. A palavra do Senhor nos diz, eles tentarão fechar os seus ouvidos para não escutar o quê? A verdade. O doutor Martyn Lloyd-Jones, e eu até anotei aqui, vamos dizer, o dito do doutor Martyn Lloyd-Jones, esse que foi considerado um dos grandes, se não o maior pregador de língua inglesa do século XX, o Spurgeon do século XX, ele dizia: Jesus nunca mudou o evangelho para adaptá-lo às pessoas. Ele mudou as pessoas para fazê-las caber no seu evangelho. O evangelho não deve ser adaptado para que as pessoas aceitem o evangelho. As pessoas precisam ser transformadas pelo poder de Deus, que é o evangelho. Pois o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele, em Jesus, crê. Pois somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. De onde vem este outro evangelho? Nós sabemos que existe a boa semente e a má semente. A boa semente e a má semente é a semente do trigo e a semente do joio.
Ora, a Bíblia compara essa boa e a má semente ao salvo e não salvo. Ora, esta mesma Bíblia compara essa boa e má semente, a boa palavra e a má palavra. Não somente a boa palavra, a palavra que abençoa, a má palavra, a palavra que amaldiçoa, mas a verdadeira palavra e a falsa palavra. E da onde vem tudo isso? De um verdadeiro evangelho e de um falso evangelho. De uma sã doutrina e de uma doutrina que não é sã. De uma doutrina enferma. De uma doutrina que traz a nós saúde física, espiritual, moral, e de uma doutrina que traz a nós uma enfermidade, e eu incluo uma enfermidade física, uma enfermidade moral, um desvio moral, uma enfermidade espiritual, nos distanciando da verdade do Evangelho. E que nós temos, eu volto a dizer, que tomar muito cuidado em nossos dias. Talvez esse outro evangelho tenha origem no que o versículo 10 de Gálatas, capítulo 1, nos fala, dizendo: porventura, disse Paulo, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo estava enfrentando a questão dos judaizantes no meio dos Gálatas. Mas eu quero, sem medo de estar maculando o sentido, dizer que tudo aquilo que nos desvia do verdadeiro evangelho, da graça de Jesus Cristo, do evangelho que nos fala e que é baseado na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, que nós devemos estudar, que nós devemos conhecer, que nós devemos meditar, que nós devemos nos alicerçar nas sagradas escrituras. Tudo isto é um outro evangelho. Não só o evangelho do legalismo, que nós poderíamos dizer, mas o evangelho também de estar com uma abertura. O evangelho que o bispo Robert McAllister, fundador da Nova Vida, da Igreja de Nova Vida, dizia: um evangelho chocolate. Um evangelho chocolate. Um evangelho que é para agradar aos seus ouvintes. O evangelho não é para me agradar, para te agradar, é para nos transformar. São as boas novas de salvação que vêm nos transformar. Por vezes, a palavra que é em nós, ou a nós, melhor dizendo, entregue, ela vem à semelhança de uma semente lançada aos nossos corações. Na suavidade do que é semear. Mas por outras vezes a palavra, ela tem que ser espada penetrante, cortante, de 2 gumes, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, e que ela deve entrar nas nossas vidas
cortando, que ela deve entrar na violência de uma espada, me confrontando, me repreendendo, me transformando. O que é doutrina? O que é doutrina? Doutrina é da palavra latina, doctrina, que significa ensino. Doutrina é um estudo, digamos, teórico, estudo também dogmático de algo. Então você tem a doutrina do direito. É doutrina do direito. Se você não sabe a doutrina do direito, você não pode exercer uma defesa ou mesmo estar atacando num juízo. Você não pode, e não pode, inclusive, fazer o juízo. Você tem que conhecer, um juiz vai conhecer a doutrina do direito, para dentro da doutrina do direito fazer o juízo, e dentro desse juízo, caso seja necessário, dar a sentença. Ora, nós temos a sã doutrina das Escrituras, do Evangelho, e que nós precisamos conhecer. Lembre-se que Jesus disse que fizéssemos discípulos, ensinando-os a palavra que vos tenho dado. Então Jesus nos deu uma ordem literal de nós doutrinarmos, mas doutrinarmos na sã doutrina, na doutrina que é toda alicerçada nas Escrituras. Se não está nas Escrituras, nós não devemos discutir, nós não devemos defender ou atacar, porque não é da doutrina. Inclusive, talvez uma boa regra que você tenha é aquilo, se não está na Bíblia, se a Bíblia não fala sobre isso, não venha a começar a discutir. Às vezes nós estamos discutindo, como o apóstolo Paulo mesmo diz, luas novas, sábados, mitos, lendas. Nós não temos que entrar por esse caminho, nós temos que nos agarrar à palavra de Deus. Nós temos que ter essa palavra tem que estar presente, você tem que conhecer tão profundamente essa palavra que quando você ouça qualquer coisa que você sinta que não está em harmonia com as Escrituras, você imediatamente, o teu espírito diga, não, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu digo que os discípulos de Cristo conhecem a sua palavra. Você tem que saber que quando você segue Jesus, você fala de uma maneira e você tem um sotaque, você adquire um sotaque característico dos discípulos de Jesus Cristo. Quando Pedro foi acusado por aquelas pessoas que estavam ali reunidas para acusar, para condenar a Jesus Cristo, quando Pedro estava no meio deles, disse, tu és um deles, tu falas como um deles. Possivelmente, por ser ele da Galileia, devia ter um sotaque peculiar da Galileia, mas eu tomo isto e eu digo, nós temos que ter o sotaque que nós adquirimos da convivência com Cristo. Mas pastor, nós não andamos literalmente com Cristo, mas nós convivemos com a palavra de Cristo.
nós temos ouvido Cristo falar a sua palavra através de um mover sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Quando lemos, quando ouvimos, quando estudamos as Escrituras, nós estamos aprendendo. Lembre-se que a palavra do Senhor nos diz, venha comigo a Timóteo, sobre a mesma palavra, essa palavra que é inspirada por Deus, e que diz, versículo 16 do capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Toda a Escritura, toda, eu quero firmar bem isso. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Qual é a utilidade da Escritura? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante, todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura para todo homem, para toda boa obra. Toda a Escritura para todo homem de Deus, para toda boa obra. Guarde esta totalidade. Nós precisamos viver, e viver a sã doutrina, que é algo que não nos enferma, que não nos lastima, que não nos prejudica. Nós precisamos de doutrinadores, aqueles que instruem a doutrina, aqueles que vivem e que pregam, ensinando a verdade. Jesus era um doutrinador. Jesus nos doutrinou. E nós devemos doutrinar segundo a doutrina de Cristo. O que Cristo nos ensinou, nós temos que ensinar. Isso é o discipulado. O discipulado está para que nós tenhamos o ensino de Jesus e vivamos o ensino de Jesus em nossas vidas. A Bíblia diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. São duas coisas que eu tenho que ter cuidado: viver, conhecer e transmitir corretamente a doutrina. Eu sei que este tema, esses temas assim, que é um tema ético, que é um tema moral, teológico, não são os temas normalmente que estão sendo pregados na igreja, mas que nós precisamos, porque eu creio que Deus tem para nós um novo tempo, uma nova estação, para todos que aqui estão e todos que virão e que se somarão a nós nessa jornada, nesta caminhada. Mas eu vejo que nós temos que estar afetos, agarrados, até mesmo aferrados, eu usaria essa palavra mais forte, à sã doutrina, porque é muito fácil nos desviarmos, é muito fácil falarmos o que agrada aos homens. Nós temos que falar o que agrada a Deus, e nós temos que transformar a vida de todos os homens, a começar por nós mesmos, tendo cuidado de nós próprios e da sã doutrina. Paulo, quando está falando, tem cuidado de si mesmo, Paulo não está falando apenas num cuidado, cuide bem do templo do Espírito, cuide bem do seu corpo. Isso é óbvio que está
implícito. Mas lembre-se que o apóstolo Paulo mesmo diz que o exercício físico, que é algo bom, para pouco é proveitoso, porque ele tem um proveito específico. Então, ele tem os limites do que ele pode ser proveitoso. Paulo não está condenando a prática de exercício físico, Paulo está dizendo que o proveito dele, coloco dessa maneira, é limitado. Mas para tudo é proveitosa a prática da piedade. A piedade, sim, para tudo é proveitosa. E a piedade, o que é a piedade? A piedade não é você ter pena, a piedade é você viver de maneira piedosa, de maneira consagrada, com fidelidade à vontade de Deus, que você encontra quando você examina as Escrituras, quando você lê as Escrituras, quando você estuda as Escrituras, quando você ouve as Escrituras. Aquilo que agrada a Deus, e você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E para que haja fé, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Então, sem ouvir a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus, porque eu não terei fé, a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu preciso, na prática de fé, pois a Bíblia diz, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com minhas obras mostrar-te-ei a minha fé, pois a fé sem obras é morta, é nula. Nós precisamos praticar a fé. E essa prática de fé, que é viver a fé, que é ser fiel, que é ter fidelidade a Deus, às Escrituras, fidelidade, nós fomos chamados para sermos fiéis. Você não desassocia fé, o crer, sem nada duvidar, a uma vida coerente com a fé, para que, tendo pregado o Evangelho, não venha eu a ser desqualificado. Você tem que ter uma vida moral, uma vida espiritual, você tem que ter uma vida que é o quê? A prática da piedade. Isso é ser piedoso, é ser dedicado, ser consagrado. Uma das coisas importantes que nós temos que compreender sobre a doutrina é que quando você está sem doutrina, na realidade, você está sem Deus. Por quê? Se essa é a palavra de Deus, e a sã doutrina está na palavra de Deus, e se eu não estou ouvindo a voz de Deus, se eu não estou submisso à palavra de Deus, eu estou afastado da palavra de Deus, eu estou afastado de Deus. Eu estou sem a presença de Deus. Muitas pessoas falam, por que doutrina é algo tão importante que algumas igrejas chamam um culto de estudo bíblico chamado o culto da doutrina. Nós precisamos da doutrina. Sabe, hoje não é frase minha, é frase de um grande pregador, David Wilkerson, esse grande homem de Deus, esse profeta do Senhor. É um homem que eu não tenho medo de chamar de profeta, porque é um homem, na palavra, não se desviava 1 milímetro da palavra. Ele disse, nós chegamos a um momento terrível que precisamos evangelizar os evangélicos. Precisamos evangelizar os evangélicos.
nós temos que voltar e ter uma reprovação, volto a dizer, enérgica, a tudo que é um outro evangelho. E como eu saberei? É que não está nas Escrituras. Talvez você ache, mas pastor, isso é algo tão básico. O problema não é que é básico. O problema é que as pessoas não estão vivendo isso. Nós estamos dando muitas opiniões humanas dos púlpitos. Nós estamos num grande perigo hoje na igreja, e que, entenda bem, eu sei que você também precisa do seu momento de lazer, eu sei que o próprio ministério precisa de coisas assim, e eu creio que é um momento maravilhoso quando Jesus, após a ressurreição, senta com seus discípulos e compartilha com eles um peixe. Mas Jesus esteve durante aqueles dias ministrando a palavra. Ele compartilhou um peixe. Ali ele não estava num sermão, ali ele não estava doutrinando, ali ele estava tendo comunhão. Mas nós estamos, às vezes, com uma igreja em que, nos nossos dias, temos uma maldição dentro da igreja. Eu sinto que é muito forte isto, e eu espero não ser mal compreendido, chamado entretenimento. Nós estamos buscando entretenimento. Nossos louvores. Sabe qual é o desafio hoje do louvor na igreja? É as pessoas louvarem, em vez de assistirem. Você ou participa, ou você é um mero espectador. Nós não podemos ser espectadores de um lindo show. Existem momentos que nós fazemos alguma coisa, as crianças fazem, as pessoas cantam, as pessoas ministram, as pessoas dançam, mas muitas vezes nós estamos assistindo a um show. E volto a dizer, eu não estou querendo condenar ninguém, eu estou olhando para dentro de mim, eu estou olhando para dentro da nossa casa, eu estou olhando para a nossa igreja. Eu não estou querendo dizer igreja A, B ou C, eu estou dizendo, eu não quero cair nesse caminho. É isso que eu estou dizendo. Eu não quero entrar, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero tremer na presença de Deus, de temor e tremor. Eu quero sentir o sagrado de Deus e dizer, eu sou pecador. Ai de mim que eu sou pecador. Eu quero dizer que o que atrai é Jesus Cristo. Ele será erguido e atrairá todos a si. Nós temos que falar com o Senhor, se queremos nossa igreja cheia de vidas, cheia de pessoas e cheia de vida. Senhor, esteja em evidência aqui. E nós temos que botar o Senhor em evidência aqui. E Ele atrairá todos para si. Mas se as pessoas estão sendo atraídas pela nossa mensagem, pelo nosso carisma, pelo nosso louvor, pelo nosso ambiente, venha, você tem um ambiente bom aqui, um ambiente agradável aqui, venha, essa é a sua casa, amém. Que temos um ambiente bom, um ambiente agradável, que seja casa, que seja tua família, que essa é uma família que te ama e deve ser uma família que te apoia, que te suporta, mas eu quero que as pessoas estejam aqui por causa de Jesus Cristo. O centro da palavra, o centro da nossa mensagem, o centro das Escrituras é um só, é Jesus Cristo. Paulo disse, eu nada quis saber entre vós, senão uma só coisa, Cristo e este crucificado. É o que nós pregamos. Pregamos a loucura da pregação, o escândalo, a loucura, que é o quê? Cristo e este crucificado. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha.
Nós queremos centralizar ainda mais esta palavra na pessoa de Jesus Cristo. Nós queremos sair dessa humanização, de colocar o homem tão em evidência, mesmo o homem de Deus. Você não está aqui para me seguir, você está aqui para seguir a Jesus Cristo. Se você está me seguindo, você, meu irmão, vai ter uma grande decepção quando chegar diante dos portais celestiais. Quer dizer, afinal de contas, eu segui ao pastor Aloísio. Pastor Aloísio não te dá livre acesso ao céu. Pastor Aloísio não te dá vida eterna. Eu gostaria de te salvar. Eu gostaria de salvar meus filhos. Eu gostaria de salvar minha esposa. Eu gostaria de salvar aos meus amigos. Eu gostaria de salvar todo mundo, mas eu não posso salvar ninguém. Eu não morri por ninguém. Quem morreu por mim, quem morreu por você, foi um só naquela cruz que derramou o sangue dele. Foi Jesus Cristo. É Ele que te salva. E a Ele seja a glória. Você não entrará no céu porque você faz parte de um movimento religioso, a Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Isso não te leva ao céu. O que te leva ao céu é ter aceito a Jesus Cristo como teu único, teu suficiente Senhor, em primeiro lugar, Senhor e Salvador. Então, nós precisamos voltar ao Evangelho. E voltar ao Evangelho é voltar às Escrituras, é ser apegado à palavra e não soltar. Tem cuidado de ti mesmo. Tem uma vida devotada, tem uma vida consagrada. Tem cuidado de ti mesmo e das Escrituras. E Paulo diz ao mesmo Timóteo, permanece na doutrina. É algo que eu e você temos que entender. Nós temos que permanecer na doutrina. Cristo não morreu na cruz do Calvário para que eu e você fizéssemos fortuna ou tivéssemos bens. Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus. Não existe maior tesouro que esse. Você e eu somos filhos de Deus. Então, nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos. Quando a Bíblia diz, seja anátema, qualquer doutrina que não é a doutrina da sã doutrina, qualquer evangelho que não é o verdadeiro evangelho, que é um outro evangelho, e eu diria, existem outros, no plural, assim como que é um evangelho que vem do quê? De um falso apóstolo, de um falso mestre, de um falso profeta, e que muitas vezes nós pensamos que o falso profeta, sabe, os falsos profetas, no Velho Testamento especialmente, eram profetas que profetizavam segundo a vontade do rei. Segundo o que o rei... É fácil você saber quem é um falso profeta. Ele vai profetizar tudo que a pessoa quer ouvir. É fácil você saber quem é um falso apóstolo. E o problema do apóstolo é que apóstolo lança doutrina, lança fundamento. E que tem gente criando doutrina, e algumas doutrinas, como toda doutrina falsa, loucas. E sabe, tem gente que pensa que é fácil saber quando é um falso evangelho. Deixe-me dizer uma coisa, a falsificação se baseia em ser semelhante, não em ser diferente. Esse aqui é o perigo.
atrai e seduz, como toda a prática do pecado. Atrai e seduz. Você tem que entender que antes de Sansão viver um cativeiro, ele foi cativado para depois estar num cativeiro. Ele foi seduzido para depois ser traído e viver um cativeiro como ele viveu. E muitas pessoas estão sendo cativadas por um falso evangelho. Seja um evangelho de legalismos, seja um evangelho de uma supergraça, nós temos que ter o evangelho de Cristo. De Cristo, caminhando, ouvindo a voz de Cristo, para que quando, naquele grande dia, eu ouvir o meu nome ser chamado, eu atenda, porque eu conheço aquele que me chama. O meu pastor, o meu bom pastor, o apóstolo das nossas almas, o bispo de nossas vidas, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu quero perseverar. Se as minhas palavras estiverem em vós e permanecerem em vós. Essa palavra eu tenho que receber e essa palavra eu tenho que retê-la em mim, ela tem que permanecer em mim. E como ela permanece em mim? Pela prática. Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Este é sábio construtor, que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre as minhas palavras, sobre as Escrituras, sobre a minha pessoa, a pessoa de Cristo. Eu quero viver a sã doutrina. Eu não quero um outro evangelho. Eu não quero ser enganado. A Bíblia diz, nos últimos dias, se possível, enganariam até os eleitos. Até os eleitos. Nós não podemos nos permitir ser enganados. Agora, como eu disse, há a boa e a má semente. Aonde encontraremos a boa semente? Aonde encontraremos a má semente? A Bíblia fala, e foi Jesus que disse, que os homens são semelhantes a boas e más árvores. Que a boa árvore dá bom fruto. E que a árvore ruim ou má dá frutos maus ou dá frutos ruins. A boa árvore dando fruto bom, onde está a boa semente? Dentro do bom fruto. E onde está a má semente? Dentro do mau fruto, do fruto ruim. Então, em primeiro lugar, tem cuidado de ti mesmo. Seja uma boa árvore. E tem cuidado da doutrina. Dê bons frutos e tome de dentro dos bons frutos a boa semente. É necessário produzir frutos. Eu vos designei para que indo deem bom fruto. E frutos em abundância. Porque nós precisamos de sementes também em abundância. Nós precisamos da boa semente. Gente, se nós estamos ouvindo, ou se estamos colhendo de uma árvore ruim, nós vamos ter o efeito de nos alimentarmos dessa árvore ruim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Vá a Gênesis. A Bíblia diz, vendo o fruto, que era o fruto agradável à vista,
e boa para comer. O que vai ser oferecido não é algo desagradável, é algo agradável. Um falso evangelho, um outro evangelho, não é oferecido de uma forma desagradável, é oferecido de uma forma agradável, mas a consequência é como a consequência do conhecimento do bem e do mal, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Causou o quê? Pelo pecado, a morte. Pois o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse é um fruto que mata. Comer é morrer. Mas a aparência, até o gosto, é bom para a vista, é agradável. Ele tem uma aparência agradável. Isso não é um evangelho que te desagrada, é um evangelho que te agrada, é um falso evangelho, é um outro evangelho. Seja ele como for, seja ele como nos Gálatas, que era um legalismo, que era voltar aos rudimentos, voltar a uma prática que não era necessária, entre elas a circuncisão, que era algo específica para o judeu e não para os gentios. E Paulo diz, para que vocês estão voltando a isso? E preocupados com luas novas, e preocupados com datas, preocupados com sábados. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, porque fala sobre a lua de sangue. Nós não estamos aqui para condenar nada disso. Eu estou dizendo que está nos Gálatas. Que a preocupação com essas coisas, a nossa preocupação é viver e viver a Cristo. Eu quero que quem olhe para mim veja Cristo em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Todas estas coisas, luas, sábados, festas, tudo isto era sombra do que haveria de vir. Sombra. Ah, pastor, nós não podemos celebrar Pentecostes. Nós celebramos Pentecostes. Nós celebramos Páscoa. Mas nós celebramos Pentecostes não no espírito do que era celebrado pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, no Velho Testamento, porque Pentecostes para nós, o Espírito Santo desceu, e Ele está aqui, e está em mim, está em você. Como eu não vou celebrar Pentecostes? Eu não vou esperar apenas a festa do Pentecostes para celebrar Pentecostes, eu vou celebrar todo dia Pentecostes, eu vou ser cheio do Espírito Santo todo dia. Eu quero ter os dons espirituais, nós cremos como pentecostais nos dons espirituais. Se outros não creem, não há problema, nós não vamos brigar por causa disso. Eu continuo crendo e eu quero viver os dons espirituais. Eu celebro Páscoa, mas eu não celebro Páscoa porque um dia eu saí do Egito. Eu celebro Páscoa porque eu saí do pecado, porque Cristo morreu em meu lugar, porque o Cordeiro Pascal para mim é Jesus Cristo. Eu celebro tabernáculos. Eu celebro tabernáculos não para me lembrar que um dia eu fui peregrino, eu continuo peregrino nesse mundo, o meu tabernáculo se desfaz, que é o meu próprio corpo. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que Deus habita entre nós, Ele é o Emanuel. Eu quero celebrar tabernáculos numa visão o quê? Cristã. Tudo bem, não há mal nenhum de celebrar festas, e não condenemos, mas eu não vou retroceder, eu vou avançar. Eu vou em direção ao que o Evangelho está apontando para nós. Eu quero e espero que toda essa igreja esteja comigo, e todo aquele que esteja nos acompanhando agora pela live, concorde comigo. Eu quero viver o verdadeiro Evangelho. Eu quero viver Jesus. Há muitos evangelhos que têm sido pregados aí, que simplesmente estão adocicados. Não, existe uma hora
que eu tenho que entender, embora a palavra possa ser doce como mel na minha boca, ela será amarga no meu estômago, porque ela tem que agir na minha vida. Ela tem que mostrar uma variedade de sabores que não é somente o doce. Às vezes tem a amargura do arrependimento. E se você não se amarga com seus erros, eu não sei que tipo de arrependimento é esse. Arrependimento que você não se incomoda com o que você fez de errado, isso não é arrependimento. Isso é outra coisa. Eu quero mudar. Eu quero ter sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Meus irmãos, eu estou orando a Deus, eu creio que Deus vai nos abençoar de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Prepare-se para viver a sua vida este ano numa mudança radical. Tem gente que diz assim, Deus vai mudar, vai mudar 360 graus. 360 graus eu não quero, porque eu volto para o mesmo lugar. Tem gente que está fazendo isso, dá uma virada e volta no mesmo lugar. Não, Senhor, eu quero ir para outro lugar, eu quero ir para onde o Senhor me manda. Eu não quero voltar ao mesmo ponto, eu quero ser transformado. Eu creio que nós vamos ser libertos, nós vamos ser curados, nós vamos ser transformados, mas acima de tudo nós vamos viver o verdadeiro evangelho, que não é comida, nem é bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Que se entenda bem que é no Espírito Santo. Faço votos, eu quero que você seja abençoado economicamente, que você prospere, que você seja inclusive enriquecido. Eu preciso de gente rica aqui. Eu preciso. Eu não necessito ser rico, mas eu preciso de gente rica que suporte, que dê apoio econômico, gente rica e de bom coração, prosperidade com um propósito, bom propósito. Porque tem gente que tem prosperidade só num propósito pessoal, só para si mesmo ou para os seus. Não, meus irmãos, há tanta miséria, há tanta necessidade, há tanto grito de inocentes que estão com fome, que estão morrendo. A igreja tem que fazer alguma coisa. Nós temos um evangelho que, como dizia John Stott, é um evangelho completo, que dá palavra e que tem que dar comida, que tem que dar roupa, e que tem que transformar vidas, tem que transformar o comportamento das vidas. Eu quero viver um evangelho na totalidade, mas de Cristo. De Cristo. Sabedor que eu estou aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, e tudo que eu vier, que você vier, que nós viermos a fazer, quer em obras, quer em palavras, nós o faremos para a glória de Deus. A Ele seja a glória, pelos séculos dos séculos. Nós o louvaremos, nós o glorificaremos, mas nós não podemos sermos seduzidos por um outro evangelho. Por um outro evangelho. Eu não quero. Seja ele pelo legalismo, porque legalismo também seduz. Não pense que não seduz, que seduz. Seja por um permissismo. Por um permissismo. Nós não podemos estar permissiosos. Nós não podemos estar cedendo a coisas que não podemos ceder. Às vezes nós estamos aceitando coisas que são inaceitáveis para Deus. Esse é o grande perigo. Porque nós estamos vivendo numa sociedade que quer aceitar tudo. Sabe, amor não é aceitar tudo. Um pai que aceita tudo que o filho faz, não ama o filho. Não ama o filho.
Porque o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, educa, disciplina. Onde há doutrina, tem que haver disciplina. A ideia, inclusive, de doutrinar, ela vai além de educar ou ensinar, ela tem implícita a ideia de disciplinar, de dar a disciplina. Onde há sã doutrina, há uma sã disciplina. Vivamos o Evangelho. Senhor nosso Deus, eu peço que o Senhor vá além dessas palavras que dissemos aqui. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, para que realmente estejamos no Evangelho. E que não sigamos um outro evangelho, de uma outra espécie, de uma outra natureza. Às vezes tão parecido, mas a sua essência é outra. Nós queremos estar, Senhor, sempre com a Tua palavra. Não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas fiéis aos princípios, aos ensinos de Jesus, permanecendo na palavra, para que a palavra permaneça em nós. No nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém e amém.